capítulo 4, versículo 3. Encontrou? Amém? Então lê comigo. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. A primeira coisa que o texto bíblico está dizendo é que vocês sejam completamente dedicados a Ele. A palavra de Deus está nos chamando para sermos completamente dedicados a Deus. Olha o texto mais uma vez, vamos acompanhar comigo, lê o texto bíblico comigo. Olha só, o que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele. A vontade de Jesus para a minha vida, a vontade de Jesus para a sua vida é que você possa se dedicar ao Senhor o máximo possível, o máximo que você puder. Nesses dias agora, aonde você tem depositado a sua dedicação? Você pode estar depositando sua dedicação em várias coisas. Você pode estar depositando sua dedicação nos seus prazeres, nos seus entretenimentos, né? Você pode estar depositando sua dedicação até no seu trabalho, em tantas coisas. Mas o Senhor está chamando a nossa atenção agora para que você também possa depositar a sua dedicação a Ele, ao Senhor Jesus. Sabe, tantas pessoas encontram tantas desculpas para se afastarem de Deus. Encontram tantas desculpas para poder, de alguma forma, se sentirem confortáveis com o afastamento de Deus. Desculpas, de repente, porque o homem é falho. Óbvio que o homem é falho. Só Jesus, só Deus é perfeito. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom, Ele mesmo diz: só Deus é bom. Sabia disso? O jovem rico, quando chega diante de Jesus, olha para Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: bom? Por que me chamas de bom? Bom, só Deus. Está vendo? O próprio Jesus não estava dizendo que não era bom. Ele não estava dizendo que ele não era bom. Mas ele estava mostrando para aquele jovem que ele precisava entender que bom é só Deus, que perfeito é só Deus. Então, de repente, tem pessoas aí que usam argumentos de não ir à casa do Senhor, não estar com Jesus, de alguma forma, se afastar de Deus, por argumentos incabíveis, culpando, por exemplo, o homem da sua imperfeição. E eu vou dizer para você que o homem, ele é de fato imperfeito, e é por causa disso que Jesus Cristo se entregou por nós. É por esse motivo que Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Por causa da nossa imperfeição, por causa de quem somos. Somos sim imperfeitos, dependentes de Deus, dependentes do Senhor a cada momento, em cada situação. Somos dependentes de Jesus. E isso é maravilhoso quando você tem o entendimento de que de fato você depende dEle, de que de fato você precisa dEle. Você tem esse entendimento aí onde você está, você pode botar a tua mão no coração e dizer assim: Deus, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Você pode declarar isso agora, dizendo que você precisa de Deus, dizendo que você é dependente dEle hoje. Amém? Nós temos que declarar isso, temos que ter convicção disso. Sabe, queridos, e esse texto chama a nossa atenção, porque esse texto está dizendo o seguinte: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele. Deus está chamando você para se dedicar a Ele. Não somente se dedicar aos afazeres desta vida, afazeres que entretem você, que te dão entretenimento, ou que te dão prazer, os prazeres momentâneos dessa vida, como a Bíblia retrata. Mas todos os prazeres dessa vida são prazeres momentâneos, são prazeres passageiros. E Deus está dizendo para você começar a se dedicar ao Senhor, e não somente dedicar uma parte da sua vida, ou um pedaço da sua vida, ou um pouco dos seus talentos. Não, o texto está dizendo: se dedique completamente ao Senhor. Ele está dizendo: se dedique por inteiro ao Senhor. Se dedique ao Senhor com tudo que você tem. Se dedique ao Senhor com suas palavras, se dedique ao Senhor com a sua inteligência, se dedique ao Senhor com a sua vontade, os seus desejos, com o que você sonha, com o que você planeja. Se dedique ao Senhor todos os dias da sua vida. Deus está te chamando para essa realidade, está te chamando para que você possa se dedicar a Ele, entregar a sua vida a Ele por completo. Não entregar apenas uma parte da sua vida, não entregar apenas um pedaço da sua vida, um pedaço dos seus dias, não, mas entregar a sua vida por completo ao Senhor.
Existem pessoas que se autodenominam cristãos, alguns que têm até a audácia de dizer: eu sou apaixonado por Jesus, mas parece que só é apaixonado por Jesus quando está na igreja. Parece que só ama Jesus quando está nos templos, quando participa das reuniões, porque quando vive a vida diária não é apaixonado por Jesus. Quando vive a vida diária parece que nunca conheceu Jesus. E a nossa vida, na verdade, deve ser uma vida de cópia. Nós temos que copiar aquilo que Jesus fez e reproduzir tudo que foi feito por Jesus. A nossa vida, na verdade, deve ser uma vida de reprodução daquilo que Jesus já fez, daquilo que sabemos que Ele faz, de como Ele se comportaria num determinado momento, de como Jesus se comportaria num momento de pressão, de como Jesus se comportaria se Ele trabalhasse na sua empresa onde você trabalha. Como Jesus se comportaria se Ele estivesse ao seu lado, ou se Ele estivesse dirigindo no seu carro junto com você. Como Jesus se comportaria quando você começa a soltar diversos palavrões na sua casa. Será que Jesus faria a mesma coisa? O texto bíblico nos chama a atenção, e ele está dizendo assim: sejam completamente dedicados a Deus. Ele está nos chamando para sermos completamente dedicados ao Senhor. Não apenas uma parte do nosso dia, da nossa semana. Alguns não entregam nenhuma parte do dia, e sim um pedaço da semana. E olha lá, Deus está chamando você para começar a se dedicar a Ele por completo. Por completo. Em todos os momentos, em qualquer situação, em todos os momentos da sua vida, Ele quer que você se dedique a Ele por completo. O texto bíblico, mais uma vez, o que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele. Você sabe o que está sendo dito aqui nesse momento. Você sabe que Deus está chamando sua atenção agora. Você sabe que Jesus está chamando você, nesse momento, para um tempo diferente. Homens que marcaram o seu tempo na história, no século XVIII, no século XIX, no século XX, foram homens que se entregaram por completo a Jesus. Eles não tinham reservas para si mesmo. Todo o seu ser, toda a sua vida foi entregue ao Senhor Jesus. Foi entregue servindo a Deus, de forma que as pessoas olhavam para Ele e já não enxergavam mais. Existe um homem, pastor, chamado David Livingstone. Esse pastor era inglês. Em um certo momento da sua vida, ele viajou para a África e foi ministrar o Evangelho em vários países da África. Naquele tempo, acreditava que a África era apenas um grande deserto. E aquele pastor, desbravando a África, descobriu que ali, na verdade, era um continente de muitas civilizações, de muitas comunidades diferentes, com línguas diferentes. O pastor David Livingstone, então, ministrando o Evangelho, pregando a palavra de Deus por tantos povoados, por tantas comunidades diferentes, com culturas diferentes, ele teve a ideia de traduzir a palavra de Deus para a língua nativa daquelas pessoas. Pastor David Livingstone morava como os irmãos daquela comunidade. Ele também morava numa cabana. Ali na sua casa ele fazia suas orações, ali na sua casa ele ministrava, estudava a palavra de Deus por horas e horas e horas. Toda a sua vida foi dedicada a isso. Um certo momento, o pastor David Livingstone faleceu de velhice. Na sua velhice foi embora, seu corpo foi levado então para a Inglaterra e ele foi enterrado ali. Anos e anos mais tarde, um grupo de estudiosos de biologia viajaram para a África para fazer o mesmo percurso do pastor David Livingstone. Eles fizeram o mesmo percurso que o pastor fez. E por anos e anos, por meses e meses, eles estudavam ali na África. E em um certo momento, eles que também eram evangélicos, disseram um ao outro: vamos pregar o evangelho aqui? E ele disse assim: vamos pregar o evangelho. E eles foram então pregar o evangelho para aquelas comunidades. Veja isso, escute essa palavra. E quando eles chegavam diante dos nativos ali daquela comunidade, eles disseram assim: vocês conhecem o Senhor Jesus? Eu quero dizer a vocês que o amor dele é muito grande por vocês. Ele ama tanto você que ele entregou a vida por você. Vocês o conhecem? Sabe qual foi a resposta daqueles nativos? Eles disseram: sim, nós o conhecemos. Ele morou naquela cabana. Quando eles então olharam para a direção que foi apontada àquela cabana,
era a cabana do pastor David Livingstone. Uau! A primeira vez que eu ouvi essa história, eu fiquei chocado. Porque um homem que se dedicou completamente a Deus de uma forma tão poderosa, um homem que se dedicou de uma forma tão apaixonada por Jesus, foi confundido pelo próprio Cristo. E ali naquele momento, todas as pessoas daquela comunidade achavam que Jesus que tinha morado naquela cabana. Isso me chocou quando eu soube dessa história pela primeira vez. Será que algum dia nós podemos nos dedicar a Jesus? Será que algum dia podemos dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus ao ponto de repente, sermos confundidos com o próprio Cristo? Acho que não. Mas o pastor David Livingstone, no século XVIII, foi confundido pelo próprio Cristo Jesus, quando esses meninos foram pregar o Evangelho para essas comunidades africanas. E aquelas pessoas, os africanos, apontaram o dedo para o sentido daquela cabana e disseram: sim, ele morou ali naquele lugar. Porque aquele homem fazia milagres. Aquele homem, havia um amor nele que era inexplicável. Aquele homem era bondoso. Aquele homem era apaixonado. Aquele homem sabia tudo sobre Deus. Imagine aquela comunidade africana dizendo por que aquele homem era Jesus. Aquele homem vivia o tempo todo falando com o Pai. Aquele homem não saía nenhuma palavra torpe da boca dele, não tinha nenhuma palavra que saía da boca dele que fosse um palavrão. Só saíam palavras de paz, palavras de bênção. Nós os sentíamos em paz ao lado daquele homem, nós os sentíamos alegres ao lado daquele homem, porque tamanha era a presença de Deus, a graça e a misericórdia que exalava daquela vida. Eles confundiram o pastor David Livingstone com o próprio Cristo Jesus. E essa é uma lição para mim e para você, porque o texto bíblico nos chama para nos dedicarmos a Deus por completo, e não apenas com um pedaço da nossa vida, um pedaço dos nossos dias. Não nos dedicarmos a Deus na hora do culto, na hora do louvor, ou que seja na hora da live, não, mas nos dedicarmos a Deus com todo o nosso coração, como diz a Bíblia, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deus está nos chamando para nos dedicarmos a Deus de uma forma maior. Ele quer te levar para um nível maior de dedicação a Deus. Se você fizer uma conta agora, uma nota, der uma média para você, uma nota para você, meu irmão, qual nota você daria a você hoje? Você tem se dedicado a Jesus como deveria? Você tem se dedicado a Deus como realmente Ele gostaria? Ou você tem levado as coisas de Deus de forma relaxada e de qualquer jeito? Deus está chamando você, e está me chamando, e está chamando a todos nós hoje, para nos dedicarmos a Deus de um jeito mais profundo, de um jeito mais apaixonado, nos dedicarmos a Deus de uma forma mais intensa, com mais intensidade em tudo que fazemos. Ele está chamando você para conhecê-lo mais, conhecer o Senhor Jesus da Bíblia e não o Senhor Jesus do que pregam por aí. Conhecer o Senhor Jesus da palavra de Deus e não o Senhor Jesus que está sendo pregado por aí por tantas pessoas. Conhecer o Senhor Jesus da Bíblia e não o Jesus da internet, o Jesus da Bíblia e não o Jesus dos filmes, o Jesus da Bíblia e não o Jesus dos vídeos. Ele está te chamando para conhecer o Jesus da palavra de Deus. Eu vou te garantir uma coisa, você vai se surpreender com esse Jesus da palavra, porque Ele é um Jesus maravilhoso e muito maior do que você imagina. Você vai conhecer segredos muito mais profundos do que você já conheceu. Você vai ter uma experiência muito mais marcante, gratificante, mais gostosa do que você já teve em toda a sua vida. Ele está nos chamando para nos dedicarmos a Ele por completo, em todos os momentos. Se dedique ao Senhor Jesus no seu casamento. Se dedique a Jesus no seu casamento. Você vai se surpreender com o que Ele é capaz de fazer. Se dedique ao Senhor Jesus no seu trabalho, se dedique ao Senhor Jesus na tua igreja, se dedique ao Senhor Jesus na tua família, se dedique ao Senhor em todos os momentos, por completo. Use a tua inteligência para se entregar a Jesus, use o teu dinheiro para se dedicar a Jesus,
Use os teus planos, a tua sabedoria, use todo o seu físico, o seu vigor, para se entregar por completo, para se dedicar a Deus. Eu estou chamando sua atenção agora. Não está bom. Vira para a pessoa que está do seu lado agora, que está acompanhando essa live também, diga para ela, não está bom. Fala para ela, fala, ó, não está bom, tem que melhorar. Você entende isso? Você deseja queimar um pouco mais? Você deseja melhorar um pouco mais? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos celebrar Jesus mais uma vez. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, vamos. Quero que você, nesse momento agora, feche os teus olhos, para que possamos juntos meditar no Senhor, louvar, adorar o Senhor aqui. Que você pode se quebrantar agora, você pode chorar no seu lugar. Eu quero que você nesse momento faça a tua oração. Aleluia. Quero que você cante o finalzinho daquela canção que nós cantamos. Diga que você quer ficar na presença dEle e que esse é o melhor lugar para você. Quero ficar em tua presença, é o melhor lugar para mim. É o melhor lugar para mim, Jesus. Quero ficar em tua presença. É o melhor lugar para mim. É o melhor lugar para mim. Quero ficar em tua presença. É o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para mim, Jesus. Quero ficar em tua presença, é o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para mim, Jesus. Coloca a tua vida na presença dEle agora. Diga a Ele, Senhor, me ajude. Diga a Ele, diga, Senhor, me ajude. Eu preciso mesmo melhorar. Diga para Ele, eu preciso melhorar. Quero ficar em tua presença. É o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para mim, Jesus. Quero ficar em tua presença, é o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para mim, Jesus. Quero ficar em tua presença, é o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para mim, Jesus. Quero ficar em tua presença, é o melhor lugar para mim, é o melhor lugar para mim, Jesus. O melhor lugar para mim é aos teus pés, Senhor. O melhor lugar, é o lugar mais alto para mim, é nos teus pés. Aleluia. Amém, queridos. Que bom que você esteve até aqui comigo, que bom que estamos juntos até esse momento. Eu quero que você reflita nessa mensagem e que você possa melhorar. Que você possa ser alguém que vai se dedicar mais ao Senhor, mais como a palavra diz, que vai se dedicar por completo ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, deixa eu te abençoar. Que a graça e a paz do Senhor e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe.